Alexandre de Moraes prova do próprio veneno. Ninguém põe a mão no fogo por ele. Essa análise de agora vai te encher de esperança para começar bem o seu domingo e a sua semana. Porque Moraes está enfrentando o espelho. A imagem que voltou do espelho é a mais incômoda possível. Então, bom dia, bom dia, bom dia. Que você tenha um domingo abençoado e abençoador. Você vai ou foi à igreja hoje? Me conta aí nos comentários. Eu tô saindo em minutos pro culto da minha igreja. Não deixa de ir não. Como eu disse ontem lá na Jet Church em Chapecó, onde eu preguei para homens, e até postei um trechinho lá no meu Instagram, a brasa longe do braseiro, ela se apaga. Nós somos influenciados pelas pessoas ao nosso redor. Importante você estar lá hoje também na sua igreja, no seu culto, na sua missa. Hoje é dia de estar no braseiro. E vamos lá! A jornalista Luísa Martins publicou hoje na Folha de São Paulo uma coluna que você precisa ler aqui comigo, porque ela traduz numa frase o que está acontecendo no Supremo. Se Alexandre de Moraes estivesse julgando um caso igual ao Master, ele trataria com a mão de ferro, com a mão pesada. O julgador severo acaba de topar com o próprio veneno e não existe mais uma redoma, uma proteção, uma blindagem agora para salvá-lo, como eu vou te mostrar. Presta atenção aqui no raciocínio da Luísa Martins nesse artigo. Se Alexandre de Moraes, do STF, se deparasse com uma troca de mensagens entre uma alta autoridade pública e um empresário enrolado até o pescoço em um esquema bilionário de fraudes financeiras, seria pouco provável que não tratasse esse caso com todo o rigor. O ministro, que construiu a sua reputação sobre o alicerce da severidade, está agora diante de um espelho incômodo. As repercussões do caso do Banco Master, que lhe dizem respeito viagens, contratos de parentes e menções no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, merecem ser tratadas com a mesma obstinação. Gente, me diz por favor, quando seria possível ler alguém na grande imprensa falando isso? Ainda mais na Folha de São Paulo. Principalmente uma jornalista de bastidor que depende justamente de altas autoridades como justamente Moraes para ter acesso a fontes, receber informações e publicar colunas como essa. Nunca! E a Luísa, ela falou mesmo assim e ela colocou o dedo na ferida, mostrando como que os ventos realmente mudaram e como Moraes está enfraquecido. E o pior, para o ministro não é algo que veio de fora o pior problema, é o que está vindo de dentro da corte dele. A Luísa Martins, ela revela que o isolamento de Moraes não é mais uma fofoca de corredor, é um fato institucional. A coluna diz textualmente que Lula... Alexandre de Moraes prova do próprio veneno. Ninguém põe a mão no fogo por ele. Essa análise de agora vai te encher de esperança para começar bem o seu domingo e a sua semana. Porque Moraes está enfrentando o espelho. A imagem que voltou do espelho é a mais incômoda possível. Então, bom dia, bom dia, bom dia. Que você tenha um domingo abençoado e abençoador. Você vai ou foi à igreja hoje? Me conta aí nos comentários. Eu tô saindo em minutos pro culto da minha igreja. Não deixa de ir não. Como eu disse ontem lá na Jet Church em Chapecó, onde eu preguei para homens, e até postei um trechinho lá no meu Instagram, a brasa longe do braseiro, ela se apaga. Nós somos influenciados pelas pessoas ao nosso redor. Importante você estar lá hoje também na sua igreja, no seu culto, na sua missa. Hoje é dia de estar no braseiro. E vamos lá! A jornalista Luísa Martins publicou hoje na Folha de São Paulo uma coluna que você precisa ler aqui comigo, porque ela traduz numa frase o que está acontecendo no Supremo. Se Alexandre de Moraes estivesse julgando um caso igual ao Master, ele trataria com a mão de ferro, com a mão pesada. O julgador severo acaba de topar com o próprio veneno e não existe mais uma redoma, uma proteção, uma blindagem agora para salvá-lo, como eu vou te mostrar. Presta atenção aqui no raciocínio da Luísa Martins nesse artigo. Se Alexandre de Moraes, do STF, se deparasse com uma troca de mensagens entre uma alta autoridade pública e um empresário enrolado até o pescoço em um esquema bilionário de fraudes financeiras, seria pouco provável que não tratasse esse caso com todo o rigor. O ministro, que construiu a sua reputação sobre o alicerce da severidade, está agora diante de um espelho incômodo. As repercussões do caso do Banco Master, que lhe dizem respeito viagens, contratos de parentes e menções no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, merecem ser tratadas com a mesma obstinação.
Gente, me diz por favor, quando seria possível ler alguém na grande imprensa falando isso? Ainda mais na Folha de São Paulo. Principalmente uma jornalista de bastidor que depende justamente de altas autoridades como justamente Moraes para ter acesso a fontes, receber informações e publicar colunas como essa. Nunca! E a Luísa, ela falou mesmo assim e ela colocou o dedo na ferida, mostrando como que os ventos realmente mudaram e como Moraes está enfraquecido. E o pior, para o ministro não é algo que veio de fora o pior problema, é o que está vindo de dentro da corte dele. A Luísa Martins, ela revela que o isolamento de Moraes não é mais uma fofoca de corredor, é um fato institucional. A coluna diz textualmente que Lula